Boa noite, né? Dando prosseguimento, né, às aulas anteriores ou aos vídeos anteriores, né? Agora para falar do início da colonização. Mas antes eu queria só retomar um pouquinho, né? Porque eu acho que eu não falei no primeiro vídeo sobre a questão do canibalismo, né? E tem uma pergunta nas atividades especificamente sobre esse tema, né? Sobre canibalismo. Canibalismo ele é uma questão assim muito complicada de entender nas sociedades ameríndias. Muitas delas, tanto na América Espanhola quanto na América Portuguesa, praticavam o ato, mas assim, né, realmente as pesquisas hoje em dia elas indicam que não existia o elemento da escassez, né? Não, eles não comiam aquilo ali porque não tinha carne, ou não tinha uma proteína, ou como uma questão alimentar. Hoje se entende muito mais aquilo como um ritual feito por eles exatamente para tentar agradar algum deus ou prestando um sacrifício de agradecimento por uma boa colheita. E existiam os cultos, né, específicos deles e eles adotavam exatamente essa forma de agradecimento como oferenda e tal, que não é muito diferente do que existia, por exemplo, na cultura judaica. É claro que a cultura judaica ela sacrificava, sei lá, animais, né? No Velho Testamento, ou sei lá, é, no, é, existem registros de canibalismo, por exemplo, sei lá, Jesus, a gente come a carne de Jesus, é uma prática assim, que se não é canibal, ela remete muito ao consumo de carne humana, né? Então, a gente entender essas coisas estando do lado de fora de uma cultura é muito difícil. Pra gente explicar, sei lá, para um muçulmano que a gente come a carne de Jesus seria muito difícil, mas pra gente faz muito sentido, porque a gente está dentro dessa cultura. Ou então tentar explicar a questão da trindade, pra gente faz muito sentido, mas para as outras culturas talvez não faça tanto. Então, é uma questão muito difícil. Como eu já falei, as fontes são muito escassas, então nossa compreensão sempre vai ser parcial seria mesmo se a gente tivesse tido contato, já seria parcial, né? Imagina com civilizações que deixaram de existir há milhares de anos há centenas de anos atrás. Então é uma questão muito complicada e não dá pra gente agir de forma reducionista. é, Deixando esse parênteses de lado, nessa aula o tema é exatamente o início da colonização. Não vou aprofundar muito, até porque eu acho que nos próximos bimestres a gente vai estudar isso com mais calma, porque são processos assim um pouquinho mais complicados e muito importantes, né? Porque é a nossa própria história. Eu vou focar aqui exatamente no período inicial, que é algo também muito importante que costuma cair na maioria das provas, né? É, e focar exatamente nesse encontro. Gostaria de falar isso porque é uma questão que a gente deveria parar para pensar, né? Como esses dois mundos eles são distintos, né? Igual eu expliquei, o mundo dos ameríndios, assim vivendo em tribos, na floresta e tal, com os portugueses, né, vivendo em cidades, com processos marítimos e do nada assim o destino decide que os dois iriam se encontrar, né? Os europeus eles estavam muito mais capacitados tecnologicamente para poder impor, né, a visão de mundo deles, a religião, para impor o modo de vida, né? Os indígenas, por exemplo, quando eles tiveram contato com os portugueses, eles acharam os portugueses assim fedorentos, porque não era um costume da Europa tomar muitos banhos, né? Porque lá é uma região mais fria. Então não é tão necessário quanto no Brasil, que é uma região tropical, aqui é muito quente. Então os indígenas estavam todo tempo na água, estavam todo tempo se lavando. E os portugueses não, os portugueses eram assim, os indígenas os consideravam menos higiênicos, né?
a gente falar, mas é exatamente um confronto assim entre dois mundos diferentes, no qual a gente tem sempre o lado mais fácil do português, né, por causa das fontes. A gente tem muita fonte escrita do que pensavam esses portugueses, quais eram as aspirações deles. Eles eram pessoas muito aventureiras, na reconquista do território, né, alguns séculos antes. Eles entraram em guerra com os mouros e a questão, eles tinham um rei que era muito aventureiro, chamado Afonso, e esse rei passou para a história como um herói nacional, até como produto de uma religião, né, o Dom Afonso, porque ele era um rei muito aventureiro e ele nunca voltou, e tinha gente que ficava esperando ele voltar um dia para resgatar Portugal dos seus inimigos. É, tem toda essa questão do imaginário português, né, que a gente tem acesso, e dos indígenas a gente não tem, exatamente porque as fontes não existem. As fontes arqueológicas, elas têm os limites delas, né, elas não conseguem nos revelar exatamente o que passava na cabeça desses indígenas, mas a gente consegue, sei lá, só realmente tentar conjecturar, né, para saber isso, mas provavelmente a gente nunca vai saber o que passava na cabeça desses indígenas. É, eu coloquei ali ciclos econômicos porque tem uma questão na atividade que eu mandei para vocês. Os portugueses, como eu já falei, eles tinham objetivos econômicos, né, na expansão, é lógico, e inicialmente eles não consideraram a descoberta do Brasil como se fosse a principal fonte de renda ou a principal prioridade deles, né? A principal prioridade é redundante, me perdoem, mas a colônia aqui na América é, portuguesa, ela não era prioridade. A prioridade continuou sendo a rota da Índia, porque era lá que se encontravam as riquezas e eram lá que eles queriam chegar. Aqui foi considerado como se fosse mais uma colônia ali daquelas da África, onde você planta algumas coisas e tal, uma questão de subsistência. E o primeiro, vamos dizer assim, a primeira mercadoria que os portugueses vão encontrar aqui, que vão passar a explorar, vai ser o pau-brasil, que vai dar o nome à terra. O Brasil se chama Brasil por causa do pau-brasil, que já existia na época e que os portugueses passaram a exportar ali para a Bélgica. O pau-brasil, ele produzia, ele é um pau que solta uma espécie de corante que era usado para fazer tinta e que dava até um certo lucro, mas nada comparado com o que se tinha na Índia. No entanto, algo vai mudar logo ali na década de 50 do século XVI, né, 1550, 1530 até 1550, que vai ser a América Espanhola, que já tinha começado a colonização deles, vai achar uma montanha de prata lá na região da Bolívia. Uma montanha de prata. Que era tipo assim, mano, um negócio muito, muito, tipo, assim, velho, transformou a Espanha meio muito rica, fraga. E aí, velho, os portugueses olham assim e falam, olha, eu quero também, entendeu? Eu quero achar aqui na minha terra. E aí eles começam a tentar achar de toda forma ouro, tentar achar a cidade dourada, tentar achar prata, tentar achar tudo. Isso vai despertar a Europa toda. Então essas regiões aqui passam a ser muito valorizadas. E brota, sei lá, francês, brota holandês, brota inglês, tudo querendo também, né? Então Portugal passa a olhar essas terras aqui com outros olhos. E a partir daí ele vai fazer o quê? Vai impor o Estado, vai tentar colonizar aqui para não deixar essas terras caírem em outras mãos. Aqui. Afinal, depois da Reforma Protestante, aquele tratado lá de Tordesilhas, que foi assinado muito tempo antes, ele passa a não valer tanto, porque quem referenciava aquilo ali era a Igreja Católica. A Igreja Católica passa a perder poder depois da Reforma Protestante e os outros países, Holanda, Alemanha, Inglaterra, tudo já estava caminhando para o lado protestante, estava ligando para o que a Igreja Católica falava mais não. Então Portugal passa a ter que defender realmente a terra deles com armas mesmo, né? E aí, qual que é a estratégia que o regente lá de Portugal vai achar? É o sistema de capitanias hereditárias. O que eram capitanias hereditárias? Era um sistema que eles já tinham implantado na África,
no qual eles davam um pedaço de terra assim para uns empresários cabulosos lá de Portugal. E ele vinha e começava a explorar a terra, o que ele ganhasse era dele, mas pelo menos ele protegia a terra, ele dava uma parte assim para a coroa e proteger a terra. A função dele era proteger isso aqui para não deixar cair em mãos estrangeiras. Eles vão aos poucos implantando esses sistemas, dividem em 14, né, naquele famoso mapa que vocês já devem ter visto, assim, da parte litorânea do Brasil, assim, toda dividida. E aí eles dão pra esses 14 tipo, mano, não dá certo. Praga, só dois dá certo porque era um terreno muito difícil. Você chegava assim, você, num terreno, lugar desconhecido. Os caras eram muito ricos, preferia ficar lá em Portugal, na mansidão mesmo. E tipo, não adiantava dar pra pobre porque o pobre não ia conseguir chegar aqui e implantar, né? Porque precisava de dinheiro também para investir, para trazer mais mão de obra e tal, para montar um engenho, sei lá. Eles começaram já a produzir cana-de-açúcar, começaram a importar escravo lá da África, coisa que a gente mais pra frente com certeza vai estudar. Mas esse foi o sistema de capitania hereditária que acabou não dando muito certo. O que vai dar certo? A criação do governo geral. Mais ou menos também nessa época, assim, que você pega um cara que tinha dado muito certo lá na colonização da África e traz ele para cá. E na Bahia, que era um local muito assim estratégico porque a Bahia ela tinha uma condição topográfica muito que assim era muito valorizada, ela tipo era alta nos lugares certos e baixa nos lugares certos, então dava para atracar fácil, dava para montar base fácil para poder vigiar e tal, e a Bahia vai ser escolhida como a capital, onde vai ficar esse capitão geral que vai começar a organizar as coisas. Ele é o Tomé, que me fugiu o nome agora, mas com certeza tem na matéria que eu vou mandar para vocês. Enfim, esse é a criação do governo geral e é aí que Portugal vai começar realmente o processo de colonização assim, mais pesado. Inicialmente eles não vão achar ouro, só vão achar ouro aqui no século XIX, no nosso estado, no século XVIII, quer dizer, no nosso estado, nas Minas Gerais. Mas até lá Portugal passa a explorar com mais afinco. Principalmente, inicialmente foi para o Brasil, depois vem a cana-de-açúcar, depois vem a mineração e por fim o café. Isso que a gente chama de teoria dos ciclos econômicos. É o que o país produzia mais. É como se a produção fosse focada toda nisso, mas não era, é lógico. Enquanto se produzia cana-de-açúcar, estava produzindo para o Brasil ainda. Enquanto se produzia café, ainda estava produzindo cana-de-açúcar. Mas é que essas questões foram mais predominantes. A Bahia vai ser a capital. Só no século XVIII, com a descoberta das Minas Gerais, que a capital passa para o Rio de Janeiro para ficar mais perto de localizar, mas isso é com certeza coisa que a gente vai estudar mais para frente. O importante é a gente entender o que foi as capitanias hereditárias e a criação do governo geral e a formação da capital que foi na Bahia. Então é isso, com certeza a gente vai estudar muita coisa mais para frente.